Bem-vindo ao canal, e é hora dos Vingadores serem convocados, porque o primeiro trailer de Avengers Doomsday foi lançado, mas alguns questionamentos me vêm à mente. Por exemplo, o que dizer desse futuro filme da Marvel que mostra o Capitão América sendo digno do Mjolnir, o martelo do Thor, mas não é digno do seu próprio escudo? E será que o Doutor Destino será mesmo perigoso, ou isso só irá acontecer quando a sua armadura for usada por uma mulher muito empoderada e que não precisa de ninguém para nada? E quem não está ansioso e com muita vontade de rever a assim chamada diversidade, muito importante por sinal, simbolizada por personagens como o Shang-Chi e o Capitão América Sam Wilson? São algumas dúvidas que tenho no momento. Será que consigo encontrar respostas durante esse vídeo? E olha só que elenco de personagens super democrático. Teremos nesse filme a versão feminina do Pantera Negra, aquele dublê de Namor, o não Capitão América, entre outros personagens maravilhosos. Tem também os X-Men em seus uniformes originais, e eu tenho certeza de que os X-Men não vão durar nem 10 minutos nesse filme. Parece que a Marvel diz isso. Venha ver o filme, aqui tem o Gambit e o Ciclope em seus uniformes originais. Nós temos muitos outros personagens. Por favor, assista ao filme. Mas a minha primeira impressão é que o filme me parece bem vazio de conteúdo, isso sim. E segundo o vazamento de roteiro que eu vi em alguns canais americanos, o filme inicia com o Wolverine destruindo o universo do Homem-Aranha. Mas que legal isso tudo. Só que não. Mas com ou sem vazamento de roteiro, me deixa adivinhar alguma coisa por aqui. A Shuri, a Yelena Belova e a Sue Storm vão descobrir os planos do Doutor Destino e também vão descobrir como derrotar o vilão. Mas quem está falando de mais protagonismo feminino forçado em um simples filme de super-heróis? Além de mim, o fato é que os personagens masculinos estão proibidos de qualquer protagonismo nos dias de hoje, assim como estão proibidos de contribuir com qualquer coisa de valor também. Mas algo na Marvel precisa ser estudado. Como eles passaram de uma franquia que dominou o mundo todo e do nada eles perderam tudo após metade dos seus artistas, diretores e roteiristas ficarem ofendendo a própria audiência com todos os istas possíveis. E agora ninguém quer mais assistir os seus filmes. Além disso, o fato de eles trazerem seus verdadeiros personagens de volta, como Thor e o verdadeiro Capitão América e mais alguns outros, deve ter acontecido por dois motivos bem claros. O primeiro é a nostalgia, e o segundo é para poder matar esses personagens. Assim, eles ficam com o caminho livre para substituir os atores e depois fazer um reboot com toda a franquia. Claro, esse filme pode atrair não só a plateia de focas, como também o público em geral, e fazer uma bilheteria grandiosa, na casa dos bilhões de dólares. Não duvido que isso vai acontecer, e acho que isso vai mesmo acontecer. Mas não estou confiante quanto a esse filme. Me parece mais uma visão política e mais protagonismo feminino forçado e tudo aquilo que me afasta de qualquer filme. Só estou especulando, mas pelo que eu vi, a minha primeira impressão não foi boa. Nada foi construído ao redor desse filme e não há nenhum motivo para ter sido feito, a não ser para reiniciar tudo de novo. Assim, eles vão recomeçar com novos Vingadores, novos X-Men e tudo isso vai ficar prestando homenagem à velha guarda que construiu todo o sucesso que eles tiveram em seu começo. Pelo lado positivo, ao que tudo indica, dessa vez o Thor não foi transformado num palhaço como nos filmes do Waititi e parece que ele está liderando. Além disso, pelo que deu a entender, todos vão ser mortos e vão ressuscitar no mundo das batalhas e sem memórias. Vai ser interessante ver quem vai lutar contra quem, mas imagino que o Homem-Aranha contra o Wolverine deve acontecer. De qualquer maneira, só me importo com uns 3 ou 4 desses personagens. Mas para quem acha que eu só critico, não é bem assim não. Esse filme pode ter coisas interessantes também, e não ser apenas mais um filme genérico, carregado de decisões políticas e rebaixamento da figura masculina ocidental, e outros clichês insuportáveis, que só o povo super do bem se recusa a enxergar e admitir. Mas aí tem muitos personagens que ninguém se importa, porque seus filmes ou séries não deram certo e fracassaram. Tem os Novos Vingadores, que são os Thunderbolts, a nova Pantera Negra, o Capitão América Sam Wilson. Então, você vê o Steve Rogers e o Thor. Mas qual o sentido de o Capitão América, Steve Rogers, estar nesse filme? O que o Steve Rogers vai fazer? Se nem o Thor, com todos os seus poderes, consegue superar o Doutor Destino, de que adianta o Steve Rogers por ali?
Por que ele está nessa história? A minha única resposta é que ele é um clickbait. Assim, mais pessoas vão comprar mais ingressos para assistir esse filme. Então, eles vão achar que os Vingadores estão mesmo presentes. Ele também está no filme para validar as próprias decisões da Marvel. Dessa forma, ele vai liderar os Vingadores? Claro que não. Eles já têm os Thunderbolts, que são os novos Vingadores, liderados pela Yelena Belova. Mas então ele vai voltar a empunhar o escudo de novo? Claro que não. Eles já têm o Capitão América Sam Wilson, que usa o escudo. E acho que essa validação vai ser praticamente tudo o que o Steve Rogers vai fazer durante todo o filme. Além disso, ele pode se sacrificar em algum momento do filme, talvez ao seu final, para as pessoas terem um momento emocional. Mas ninguém mais morre no universo da Marvel, porque eles trazem todos de volta. Nesse sentido, por enquanto, a exceção foi mesmo o Homem de Ferro. A intenção de fazer esse filme é passar a impressão para o público que a Marvel está de volta e que eles devem continuar assistindo aos filmes da Marvel. Eles querem emocionar o público e nada mais. Então, eles trazem todo mundo junto no mesmo filme. Assim, temos o Thor, os Novos Vingadores, os X-Men, o Quarteto Fantástico e mais um monte de personagens. Vão arrumar um pretexto para eles lutarem entre si, só porque isso é legal e mais nada. Então, o Thor aparece dizendo que esse é o maior vilão de todos os tempos, maior que o Thanos. Esse discurso foi feito sob medida para convencer a própria audiência da importância e do perigo do vilão. Eles lutam e vencem e vão para o mundo das batalhas para lutarem uns contra os outros. Eu sinto muito, mas só vejo coisas aqui feitas para uma plateia de focas. Heróis vão morrer para criar um laço emocional com o público, mas quem liga para isso? O Professor X, por exemplo, já deve ter morrido em uns 10 filmes, e eles sempre o trazem de volta. Então, nada disso tem valor. Eles mesmos tiraram o peso dessa ligação emocional do público com os seus personagens. E assim, eles não dão chance para que nada novo, nada inovador aconteça. Quanto aos personagens que ninguém se importa e ninguém liga, a Marvel sabe disso. Mas encher um filme com esses personagens sem graça, na expectativa de que eles sejam carregados pelos outros e pela marca em si. De certa maneira, eles estão buscando mais validação com esses personagens sem graça. Assim, para o público rever o Thor, o Steve Rogers e até o Downey Jr., ou a lembrança do Tony Stark novamente, eles precisarão passar pelo Capitão América Sam Wilson, Shang-Chi, Namor, os Wakandanos e todos esses personagens que as pessoas estão cansadas de ver, mas ninguém gosta nem se importa. E quem interpreta diferente de como eu interpreto, por mim tudo bem. Mas eu só vejo validação e clickbaits nesse filme. De novo, um filme feito para o público desavisado em geral e para uma plateia de focas. Eu não consigo ver outra coisa. Na minha opinião, eles deveriam ter encerrado com os Vingadores em Endgame, então deveriam partir para coisas novas, como o Quarteto Fantástico e os X-Men. Poderiam ter feito até alguns filmes solo com alguns dos X-Men, e o grande vilão seria o Apocalipse. Poderiam repetir a mesma fórmula e ela funcionaria de novo, desde que fizessem de maneira correta. Mas eles preferiram ficar insistindo nos mesmos personagens da maneira errada e agora querem tentar ganhar até o último centavo com esses mesmos personagens. O grande problema é que eles não têm para onde ir depois desses 2 filmes dos Vingadores. Outra coisa interessante de lembrar é que eles nem falam do Kang, que era para ter sido o grande vilão da Marvel há pouco tempo atrás. Acho que eles querem que a audiência se esqueça dele. Como mais uma informação, há rumores de que Downey Jr. irá mesmo retornar como Tony Stark, e o reboot da Marvel não será total, apenas parcial. Não sei se dá para confiar nisso por enquanto. De qualquer maneira, acho que as pessoas vão gostar desse filme, vão achar que a Marvel realmente voltou e vão fazer uma bilheteria gigantesca. E qual é a sua expectativa para esse filme? E se gosta de conhecer opiniões, resenhas e novidades sobre o que acontece no mundo do entretenimento, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo.